Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esta reflexão da homilia diária que nós temos aqui no canal do YouTube do Santuário São Judas Tadeu. Hoje nós celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Iniciamos no dia de hoje a nossa caminhada na Semana Santa para celebrarmos o centro do mistério cristão, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouçamos com atenção o Evangelho que inicia a celebração do Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povo ali na frente. Logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então, puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, este é o Evangelho que abre a celebração do Domingo de Ramos. Depois, no decorrer da celebração, no momento do Evangelho, nós ouvimos também a narrativa dos últimos momentos do julgamento de Jesus, da sua flagelação, do seu caminho no Calvário, da sua crucificação e da sua morte. A Igreja chama o dia de hoje de Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. 2 mistérios reunidos em uma mesma celebração. A celebração começa com a leitura deste Evangelho, a entrada triunfante de Jesus, proclamado como Rei. Interessante nós notarmos a origem deste reinado de Jesus, as características desse reinado de Jesus, que vai totalmente na direção oposta da concepção mundana de reino, de reinado, de poder. O Rei Jesus passa no meio do seu povo montado num jumentinho, num animal humilde, num animal que não era o meio de transporte de um rei. No entanto, Jesus faz de um jumentinho o seu transporte e entra em Jerusalém montado num jumentinho, passa pelo seu povo. O reinado do Rei Jesus não tem um belo trono, um esplendoroso trono, mas o trono do Rei Jesus é a cruz. Cruz essa que nós vemos todo o sofrimento
no dia de hoje, refletimos no dia de hoje todo o sofrimento do trono do Rei Jesus, que é a sua cruz. No dia de hoje em que nós somos chamados a contemplar essa entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, que somos chamados também a contemplar o trono da cruz, no qual o Rei Jesus faz o seu reinado, nós podemos também refletir sobre a incoerência do povo. E refletindo sobre a incoerência do povo, também refletirmos sobre a nossa incoerência. Muitos daqueles que estavam aclamando Jesus como Rei, que gritavam hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, muitos daqueles, pouco tempo depois, estariam gritando crucifica-o, crucifica-o. É incoerente, mas também nós fazemos, infelizmente, muitas vezes isso na nossa vida. Vivemos também essa incoerência. Proclamamos com os nossos lábios, bendito que vem em nome do Senhor, proclamamos o reinado de Jesus, mas muitas das vezes as nossas atitudes vão na direção contrária. Não estão dizendo bendito que vem em nome do Senhor. Muitas das vezes as nossas atitudes estão gritando crucifica-o, crucifica-o. Fazemos isso todas as vezes em que desprezamos o nosso próximo, que fechamos os nossos olhos às necessidades dos nossos irmãos. Fazemos isso todas as vezes que pecamos, todas as vezes em que trilhamos caminhos contrários aos caminhos que Deus nos aponta. Peçamos ao Senhor, no dia de hoje, nesse dia tão importante em que nós iniciamos a nossa caminhada na Semana Santa, que Ele nos dê a graça de vivermos a coerência naquilo que falamos e naquilo que vivemos. Que possamos proclamar o reinado de Jesus em nossas vidas, que possamos também viver essa dimensão da humildade que Jesus nos aponta na liturgia de hoje. Sejamos humildes, sejamos verdadeiros, autênticos cristãos que proclamam que Jesus é o Rei do universo, o Rei da Igreja, o Rei da nossa vida. Que o Senhor bom Deus nos acompanhe ao longo desta caminhada, desta importante semana que hoje nós iniciamos e que Ele também derrame sobre nós as suas bênçãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.